pouco sobre a Bíblia. Jesus nunca contou uma história dele. Ele nunca fez isso aqui, ó. Olha, eu fui lá em Cafarnaum e lá eu vi isso e aquilo. Sabe o que ele fazia? O que eu estou te ensinando. Eu já li várias coisas de gente poderosa de storytelling na terra, mas onde eu aprendi a fazer storytelling de verdade foi com Jesus. Ele sempre contava uma história de alguém que era terceira. Ele entrava na história, colocava todo mundo na história e transportava todo mundo. O semeador saiu para semear. Quem que ele falou? De um semeador. E aí ele jogava uma semente e caía nas pedras. A outra semente caía nos espinhos. A outra caía no asfalto. A outra caía não sei aonde. Ele foi narrando a história. A história era de quem? A história era dele, mas ele estava contando como se fosse de terceiro. Aí está o segredo. Eu falo para vocês, eu não conto histórias minhas, eu conto as de terceiro. Eu estou contando as minhas histórias com enfoque no terceiro, para eu entrar depois, para você não desconfiar, e depois eu ponho você, sem você perceber, te levo para o futuro, você experimenta o futuro e não quer viver o passado mais. Se vocês entenderem storytelling hoje, já basta. Aí acabou a vida. Aí ele terminava e falava o quê? Ele estava contando sobre o reino. Todas as parábolas de Jesus, ele fez storytelling para mostrar o reino. Porque se ele chega e fala, no reino é o seguinte, vai ter animais de 7 cabeças, assim, aí você fala, você está doido? O João, por exemplo, quando ele estava lá escrevendo o que ele viu no terceiro céu, ele falava, parece um leão de 7 cabeças aqui. Parece um dragão com não sei o quê. Por quê? Porque não tinha representação disso na terra. Tem coisas na terra que não foram acionadas ainda, você vai descobrir ainda. Mas todas as vezes que ele fazia o storytelling, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo algo assustador. Jesus estava fazendo algo assustador, contando a história de terceiro. E o fim dessa história era um só, o reino. E aí os próprios discípulos falavam, Jesus, mas para que você conta essas histórias? Esse storytelling é para alguns entenderem e outros não. Então tem um monte de gente que não entende as coisas que eu falo. Tá tudo bem, o storytelling não é para todo mundo, é para quem tem a ver com a história que você está contando. Pegou ou não? Quando a pessoa fala para mim assim, eu adoro você, mas sabe, você força demais. Quando você vai vender, você mistura Deus com isso, com aquilo. Amigo, é para afastar você que não faz sentido. Tá tudo bem, as pessoas não entendem. Tem gente que fala, se você fosse andar com os famosos X, você ia ficar super famoso. Mas meu negócio não é esse. Meu negócio é achar as pessoas que têm a ver com o storytelling que queima no meu coração. Quando você entende o que queima aí dentro, todas as histórias que você conta apontam para uma mesma direção. Várias pessoas falam mal de mim, por quê? Porque elas criaram expectativa, eu não atendi, porque eu não atendo expectativa nem minha, porque eu nem mexo com isso. Aí a pessoa começa a construir um storytelling completamente errado ao meu respeito. O seu também é assim. Cuidado com o storytelling. Ele é o 7º caminho da riqueza. O que eu já aprendi? As pessoas mais formidáveis, mais seguidas, as mais inspiracionais estão contando história o tempo inteiro. Tem um filme que eu sugiro que vocês assistam pela 1000ª vez talvez, é Forrest Gump, contador de história. Não é para você pegar as mentiras dele, que é um monte de mentira. É o mundo imaginário do Forrest. Mas é para você entender como é que conecta uma vida inteira no storytelling. Aquele é um filme assustador de storytelling. Sabe o que é mais interessante? Você assiste um filme sabendo o que vai acontecer, sim ou não? Só que você assiste por quê? Porque você quer acionar sentimento e emoção. Anotem as duas coisas mais perigosas do storytelling: sentimento e emoção. E aqui está o detalhe: se você conta uma história, talvez conecta com poucas. Se você conta 2, conecta com mais. Se você conta 10 histórias, vai com mais gente. Eu confesso para vocês, eu falo muito transparente, tudo que passa na minha vida, estratégia minha de empresa, não tem problema nenhum em abrir tudo, abro tudo, para muitas pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês: se eu fosse um cara só de inteligência emocional, a maioria de vocês não estariam aqui, sim ou não? Se eu fosse um cara só de riqueza, você estaria aqui? Não. Se eu fosse um cara só de família, que não fala das outras coisas, talvez eu também nem ia estar aqui. Só tem um problema, que agora vocês vão desvendar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal conta uma história para cada área da vida. E ele